Qual o melhor tipo de vaca para ser usada como receptora no caso de um programa de transferência de embrião, né? Para quem faz FIV, transferência de embrião, para quem está querendo iniciar, né, nessa técnica, começou a fazer essa pesquisa. Então, quais as características que essas vacas devem ter para serem elegíveis a serem receptoras no caso dessa técnica de transferência de embrião, seja congelado ou seja a fresco, né? É sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje no Nitroata Responde desta semana. Vamos lá então? Fala pessoal, eu sou o Fábio, bem-vindos a mais um Nitroata Responde, mais uma semana. Hoje nós vamos falar sobre as características que as vacas precisam ter para ser elegíveis, né? Para ser elegíveis para ser receptoras no caso de um programa aí de transferência de embrião ou de FIV, né? Nós estivemos visitando alguns produtores na região de Promissão essa semana e aí surgiu essa dúvida, né? Tinha um cliente, na verdade amigo de um cliente, que tinha algumas vacas Nelore e ele estava querendo usar como receptor. Então surgiu essa dúvida, nós batemos um papo ali na hora, mas eu achei que seria válido gravar um vídeo sobre isso, porque a dúvida desse nosso cliente pode ser também de outras pessoas, né? Queria aproveitar aqui para deixar um abraço aí para o Ademir, sua família, para o Fernando, nosso novo parceiro aí na cidade de Promissão, tá bom? E já estender para todos os produtores ali da região de Promissão, Lins, Sabino, tá bom? Essa semana a gente esteve lá. Então vamos para o vídeo. Antes de começar, eu queria dar aquela pedida básica para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sino de notificação. Toda semana nós estamos trazendo um vídeo novo aqui no canal, né, com conteúdo relacionado ao segmento que nós atuamos, né? Então seja nitrogênio líquido, genética ou nutrição animal. Tem vários outros vídeos lá. Toda quinta-feira às 7h30 vai ao ar esse quadro que é o Nitroata Responde. Então não deixa de se inscrever, ativa o sino de notificação, porque assim toda semana, quando a gente soltar um vídeo novo, o YouTube automaticamente vai te avisar e de forma gratuita. Você não paga nada para se inscrever no canal, para ser avisado toda semana, tá? E no final desse vídeo, se você achar que esse conteúdo foi relevante para você, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e dá uma olhada na playlist aí, no nosso canal no YouTube. Na playlist Nitroata Responde tem vários outros vídeos, eu tenho certeza que alguns deles vão servir aí para o seu dia a dia, para o seu negócio. E se realmente for válido, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, tá? Tem vários outros vídeos lá, é só procurar na playlist aí Nitroata Responde, tá bom? Quando você se inscreve no canal, curte ou compartilha, faz com que esses nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Então a gente consegue ajudar outras pessoas, né? Deixando as outras pessoas também mais informadas, você vai ficar mais informado e além disso você ajuda a gente aqui no canal, tá bom? Então ajuda a gente aí, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no nosso canal, tá bom? Vamos lá então. Quando a gente fala em FIV, transferência de embrião, né, o que vem logo em mente, né? As doadoras. Né? A atenção é totalmente voltada para as doadoras, que são as vacas que vão ser coletadas, que vai ser coletado os embriões, né? Então essa vaca recebe um protocolo para ser inseminada com um touro que foi escolhido, determinada pelo cliente, né? É coletado esse embrião. Então essa coleta desse embrião é feita na doadora. Então a doadora realmente é o que rouba a cena, a preocupação, os holofotes, né, ficam todos voltados para essas doadoras. Então o cliente
quer saber quem é a doadora, qual é o touro, né? Porque afinal de contas não é uma técnica muito barata, embora já tenha caído muito o custo. Hoje nós vemos aí pequenos e médios produtores usando a tecnologia de transferência de embrião, de FIV, o que antigamente, né, alguns poucos anos atrás, essa realidade só era possível para grandes propriedades, né? E se a gente olhar mais para trás ainda, pouquíssimas propriedades no Brasil usavam essa técnica, né? Era usada mais lá fora. E hoje no Brasil nós somos aí um dos líderes no mundo em produção de embrião, tá? É inegável que a doadora, o touro, é de extrema importância nesse processo. Porém, se as atenções também não forem dirigidas para as receptoras, todo o trabalho, todo o dinheiro investido pode ir por água abaixo, né? Então a gente vê algumas situações de clientes que gastam uma fortuna escolhendo o melhor embrião, né, das melhores doadoras do país, com os melhores touros do mercado disponível, e coloca tudo a perder na hora de escolher, né, na hora de selecionar ou de preparar as receptoras. E antes da gente falar sobre as características, né, dos animais que são mais desejáveis para se selecionar como receptora, a primeira coisa que se deve pensar, nós temos que selecionar, você tem que selecionar no seu rebanho os animais mais saudáveis, né? E quando eu digo mais saudável, eu estou dizendo em todos os aspectos, né? Os aspectos físicos, né? Os aspectos fisiológicos. E uma coisa muito importante que muitas vezes passa batido e o cliente acaba querendo economizar em relação à saúde uterina. Essa vaca, além dela estar saudável, não ter mastite, não ter nenhum tipo de problema de saúde que possa agravar e possa prejudicar todo o trabalho, é interessante que seja avaliado a saúde uterina dessa vaca. E como que se avalia a saúde uterina de um animal, de uma vaca? Chamando o médico veterinário, né? Então chame um médico veterinário da sua confiança, de repente até o próprio profissional que vai fazer a FIV ou a TE pode estar te auxiliando nesse caso. Então é muito importante que você chame um profissional qualificado para fazer esse tipo de avaliação, tá? Muito cliente acaba querendo economizar nessa fase, né, para poder baratear o processo, só que o que ele não vê é que ele está gastando muito mais com o embrião, né, escolhendo aquele embrião top, e aí quer fazer uma economia, ao meu ver, uma economia burra, porque você acaba prejudicando todo o processo, né, gastou todo um dinheiro e pôs tudo a perder por causa de um detalhe, que é chamar alguém para fazer o diagnóstico desses animais. Ainda falando sobre a sanidade desses animais, o que é muito interessante, muito importante, é o calendário sanitário dessas vacas, tá? Que vão ser elegidas como receptoras. Então, procurar ver o calendário sanitário desses animais, as vacinas, se todas as vacinas, principalmente reprodutivas, foram administradas de forma correta, né, de brucelose, leptospirose. Então, tem que tomar esse cuidado. Se não foi feito, é interessante que se faça essas vacinas, de repente até um exame, se você teve algum problema de leptospirose na propriedade. É interessante que se faça um diagnóstico, né? Então, faça o exame nesses animais, se eles não forem vacinados, e aí sim, vacine essas vacas para que você não prejudique todo o processo. E a gente volta a falar sobre economia burra, né? Se você já está gastando com todo o processo, faça o processo de forma correta, para não pôr tudo a perder. A gente vê alguns casos de produtores que gastam uma fortuna escolhendo a melhor doadora, o melhor sêmen, né? O sêmen de um touro mais top do mercado, ou o melhor laboratório,
e peca na parte de sanidade das vacas, né? Então não verificou com o veterinário sobre a saúde uterina, sobre a saúde desse animal, o bem-estar desse animal, o calendário sanitário, e aí põe tudo a perder. E aí depois culpa a qualidade do sêmen, né? O embrião não era bom, a doadora não foi sincronizada direito, o profissional não era qualificado, e aí aparecem vários outros problemas, né? O cliente cria vários outros problemas para justificar um problema que na verdade ele criou, né? Ele evitou, para conter gasto, evitou alguns processos, pulou alguns processos, e depois pode até ser sim que teve um problema no embrião, ou a doadora não foi sincronizada direito, ou o profissional não era qualificado, só que você não vai saber se você pulou a primeira etapa, a etapa principal. Então, como você vai culpar o restante do processo, né? Como você vai penalizar o restante do processo se a primeira etapa você não fez, você pulou? Então você não tem como saber. Agora você fazendo a sua parte direitinho, você começa a eliminar algumas possíveis falhas, né? Então você vai tirando da lista o que pode ter acontecido errado para você não errar da próxima vez, né? E até de repente, se precisar trocar de profissional, precisar trocar de empresa, precisar trocar de laboratório, fica mais fácil do que se você ficar pulando etapa, tá bom? Então essa é a primeira dica que eu gostaria de deixar para você que pretende fazer ou que já está fazendo, usando essa técnica e de repente até não está dando certo, tá bom? Então cuidem das receptoras também. E agora vamos falar então sobre os tipos de animais que são mais desejáveis para se fazer esse trabalho como receptoras, tá bom? A gente pode gravar um vídeo falando sobre doadoras, mas para o vídeo não ficar muito extenso, hoje nós vamos falar só sobre as receptoras, tá? Então, quais são os animais, quais são as raças, né? Quais são as características de animais mais desejáveis para se trabalhar com FIV, né? Com transferência de embrião? Os animais mais desejáveis, né? Mais indicados para se trabalhar como receptoras são animais cruzados, que nós chamamos, ou seja, são animais que no seu grau de sangue, eles têm a composição de zebuíno com taurino, ou seja, é uma raça zebuína com uma raça, de repente, europeia, né? Um gir com holandês, um cimental com Nelore, um Angus com Nelore, ou seja, uma raça zebuína com uma raça taurina, tá? E por que não usar a zebuína? Não é que não pode usar, depois a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas por que é preferível usar os animais cruzados, zebuíno com uma outra raça, principalmente de aptidão leiteira? São animais mais dóceis, né? Normalmente são animais que nesse cruzamento acabam trazendo um pouco de docilidade, né? São animais mais calmos, mais tranquilos, e isso vai ajudar muito no processo, né? Em todo o processo da FIV, da transferência, e também vai ajudar na gestação, que é uma coisa muito importante. A gente tem que lembrar que a receptora é como se fosse uma barriga de aluguel. Então ela tem que ter uma gestação tranquila, uma gestação boa, para que tenha evolução desse embrião durante a gestação, uma evolução boa, né, desse embrião, para também, de novo, a gente não colocar tudo a perder. A gente fez a parte mais difícil e depois acontece aí de perder uma gestação, no caso do embrião implantado, tá? Outra característica bastante interessante é o porte desses animais, né? São animais que têm um porte mais favorável tanto para a gestação, né, para carregar essa gestação adequadamente até o final, como também na parição, né? Animais de porte maior normalmente tendem a parir melhor, né? Não sentem tanto na parição do que às vezes um animal muito fechadinho, um animal muito sem muito arqueamento, né? Garupa muito estreita. Então, por isso que é também interessante as raças cruzadas, por causa da gestação
e por causa também da parição. E uma outra característica muito importante é a aptidão leiteira, né? Habilidade materna e aptidão leiteira. Então, isso vale para independente da raça que for escolhida, né? As receptoras, é interessante que as receptoras tenham uma habilidade materna boa e tenham aptidão leiteira. Então, esse tipo de gado, esse tipo de vaca, são as mais indicadas. Porém, a vaca Nelore ou a vaca zebuína, bem manejada, pode também ser usada como receptora, tá? Existem vários rebanhos que utilizam zebuínos como receptora, pois tem uma média, né, dentro do rebanho, tem uma média com um temperamento muito bom, né? Às vezes até por conta do manejo ou às vezes da linhagem dessas vacas, porque dentro dos zebuínos nós temos o Nelore, tem o Brahma, o Tabapuã, o Gir, nós temos o Sindhi, né? E o Guzerá, tem o Guzerá de leite, tem o Guzerá de corte, mas enfim, dentro do zebuíno nós temos algumas raças que têm uma melhor aptidão leiteira, uma melhor habilidade materna. Por exemplo, o Tabapuã tem uma habilidade materna muito boa em relação aos zebuínos. O próprio Sindhi tem uma habilidade materna boa, tem o Sindhi de corte ou de leite, né? No caso do Sindhi de corte, mesmo o Sindhi de corte, ele tem uma habilidade materna, uma aptidão materna boa em relação aos outros zebuínos. E dentro de cada raça, dentro do Nelore mesmo, nós temos algumas linhagens que têm um pouco mais de aptidão leiteira do que outras, né? Então, não é que o zebuíno, o zebu puro, não pode ser usado de jeito nenhum. Pode ser usado desde que você obedeça esses critérios, né? Então, se esses animais dentro do seu rebanho, né, dentro do rebanho, têm uma boa habilidade materna, são boas vacas, né, são boas mães, né, elas criam bem os bezerros, bezerras, já é um dos critérios que você pode observar que ela pode te servir como receptora. E ninguém melhor do que você para conhecer o seu rebanho, né? Então, você dentro do seu rebanho, você mesmo consegue, em alguns casos, eleger quem podem ser as receptoras. E é claro, acompanhado de um profissional, seja o veterinário, zootecnista, ele também pode te ajudar bastante nesse processo, tá? Mas então, não quer dizer que você não possa usar o zebuíno como receptora. Como eu disse, tem vários rebanhos que utilizam, então você pode sim utilizar, né? Pode ser usado sim, desde que obedeça esses critérios que eu citei anteriormente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, ativa o sininho de notificação, se inscreve e compartilha com seus amigos esse vídeo e outros que nós temos aqui no canal. Tá joia? Nós nos vemos na próxima semana em mais um Nitroada Responde. Um grande abraço a vocês e até lá!